Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Alexandre Slivnik. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Ele nos fala aí sobre o empreendedorismo no Brasil e nos Estados Unidos. Olá, Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Olá, muito bom dia. É um prazer falar com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade. O prazer é nosso. Alexandre, a pergunta que fica, né? Dá para empreender em meio à crise? É momento de repensar a carreira? Já emendei aí outra pergunta. Crise é sinônimo de oportunidade, né? Aquela coisa que muita gente fala. Exato. É o que todo mundo fala, mas poucos fazem, né? Mas é verdade. Agora é o melhor momento para empreender, porque é o momento onde o dinheiro passa de mão. Porque as pessoas, obviamente, elas seguram um pouco o dinheiro, mas elas começam a ver outras oportunidades de gastar em outras coisas. Então, vamos dar um exemplo. As pessoas que viajavam para o exterior agora não viajam mais, vão viajar internamente. Ou pessoas que viajavam internamente agora vão gastar em outro tipo de entretenimento, outro tipo de lazer. Então, melhor época para você empreender agora, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque você precisa pensar muito bem, planejar muito bem e ter recurso, ou seja, caixa para investir. Se você não tem caixa, não é o melhor momento. Pois é, né? Muita gente foi pega de surpresa, né? O empresário brasileiro nem sempre tem o hábito aí de guardar dinheiro aí para uma crise, né? E essa crise ela veio muito rápido. E aí muita gente está quebrando exatamente por causa dessa falta de previsão aí, de preparação para um momento de imprevisibilidade, vamos dizer assim, né? E eu acho que isso vai mudar depois da pandemia, quer dizer, as pessoas vão ficar sempre com esse pé atrás. Eu preciso guardar dinheiro para, se caso acontecer alguma emergência, algum imprevisto. Você acha que vai mudar a mentalidade do empresário em relação a essa questão de guardar dinheiro para um evento aí desconhecido, vamos dizer assim? Bom, ao meu ver, ou muda ou quebra. No seguinte sentido, se as empresas que sobreviveram a essa pandemia, depois de 5, 6 meses de crise, são empresas que tiveram caixa, obviamente que tinham caixa guardado, porque o caixa nada mais é do que o oxigênio de uma empresa. Sem caixa, a empresa não sobrevive. E, na minha opinião, o maior aprendizado das empresas e dos empresários nesse momento é que eles precisam guardar ao menos 20% da sua lucratividade num caixa, numa reserva com uma liquidez imediata. E, de novo, 20% não é investimento, vou deixar lá para fazer investimento futuro. Você precisa ter liquidez, ou seja, assim que você precisar desse dinheiro, você pode, no mesmo dia, sacar e gastar esse dinheiro nas suas despesas do dia a dia. Como uma aplicação, né? Como uma aplicação, né, Alexandre? Exatamente. Então, assim, você pode colocar numa aplicação que você tenha liquidez diária? Pode, mas não adianta você colocar esse dinheiro, que é dinheiro de emergência, numa aplicação que só vai poder retirar daqui 3 meses, por exemplo. Então, sim, é preciso ter liquidez. Então, muito importante para o empresário agora ter a cabeça no lugar, muito importante para o empresário agora pensar nos seus custos, colocar na ponta do lápis, sim, cada despesa, cada centavo que você gasta. Por quê? Daqui 3 meses, daqui 6 meses, a economia vai estar girando novamente, é o momento de investir, é o momento de contratar, é o momento de voar novamente. Eu tenho certeza que estaremos bem melhores daqui 6 meses. Vai lá. Com certeza. E, Alexandre, aqui no Brasil as pessoas têm buscado soluções, né, para sobreviver nesse momento. Desde quem já tinha um negócio, de repente a pessoa tinha uma loja, né, de rua, precisou então transferir o seu negócio para um e-commerce, né, uma loja aí online. Pessoas que tinham outras ocupações acabaram perdendo seus empregos, passaram então, de repente, até a cozinhar dentro de casa, né? Produtos alimentícios, aí, a fabricação de máscaras também. Muitas pessoas se lançaram aí nesse mercado. Isso aqui no Brasil. Quando a gente fala dos Estados Unidos, qual tem sido o caminho aí da população nesse momento? Porque
Os Estados Unidos também está passando por esse problema até em números mais elevados que o Brasil. E apesar da economia dos Estados Unidos ser muito forte... Está uma competição, né? Está uma competição acirrada, vamos dizer que a gente assim. não queria competir com nenhum país. Exatamente. Né? É uma competição ruim, né? Mas ao mesmo tempo é uma realidade. São os dois países que mais estão sofrendo com essa pandemia. Exatamente, né? Mas quando a gente... vejo... Pois não, pode falar. Não, é que quando a gente compara, é difícil comparar o Brasil com os Estados Unidos quando a gente fala até da economia, né? A gente sabe que os Estados Unidos é uma potência que tem uma economia muito forte e ainda assim muitas pessoas estão desempregadas, quer dizer, muitas dificuldades estão sendo enfrentadas pelo país, quer dizer, quando a gente compara, né, um país com o outro, que apesar da globalização ainda a gente está falando de países com culturas diferentes, como tem sido o comportamento da sociedade em meio a essa crise? Bom, é claro, comparar os dois países em termos de força econômica acaba sendo injusto, porque, claro, os Estados Unidos têm uma força maior e pode ajudar mais as empresas. Então, eles disponibilizaram, sim, muito caixa para que as empresas pudessem sobreviver. Então, nesse aspecto, para o empreendedor americano, acaba sendo mais fácil. Porém, contudo, todavia... O que eu vejo entre a diferença entre o empreendedor brasileiro e o empreendedor americano? Eu tenho empresa no Brasil e tenho empresa nos Estados Unidos. Conheço empresários aqui nos Estados Unidos e também muitos amigos empresários no Brasil. O brasileiro é muito mais criativo. O brasileiro é muito mais inovador. E isso, no momento de crise, é maravilhoso. Por quê? Porque quando você tem criatividade, quando você tem inovação, você consegue sair mais rapidamente do buraco, porque você começa a pensar em alternativas e executar alternativas que você não vinha pensando antes. O que acontece quando a gente fala em crise, né? Quando a gente não tem crise, nós vivemos numa zona de conforto. Tá tudo bem, tá tudo certo, então as coisas vão fluindo naturalmente. Quando vem uma crise, nós saímos da zona do conforto e aí fica aquela incerteza. E essa incerteza, para muitos brasileiros, gera inovação. A incerteza faz a pessoa sair da zona de conforto e buscar a zona do crescimento. Então, ao meu ver, muitas empresas americanas também quebraram. Muitas empresas americanas também vão quebrar, mas as empresas brasileiras, através da criatividade do brasileiro, através do empreendedorismo brasileiro, na minha opinião, vai sair muito mais rapidamente do que as empresas americanas. Até porque aqui nós vemos que a pandemia ela é muito mais grave, é algo muito mais forte, muito mais difícil de sair do que está acontecendo no Brasil. E, afinal de contas, né, para ser brasileiro nesse mundo tem que ser profissional, né? Já tem que nascer profissional, porque não é fácil ser brasileiro, né? Dentro da pandemia e fora da pandemia também, brasileiro... Por isso que seus desafios, por né, isso que nós Luciano? somos mais criativos, né? Assim, brasileiro tem que ser Tá sempre estudado... buscando pela estudado NASA, para o bem também, né? Tipo, ensinar mas tem que como... ser estudado. E olha, eu tenho falado com muitos americanos aqui, né? Porque eu tenho... o meu filho joga futebol aqui nos Estados Unidos e a gente compara muito as crianças que jogam futebol no Brasil e as crianças que jogam futebol nos Estados Unidos. Eu vou fazer um paralelo entre o futebol e o empreendedorismo. Por que o brasileiro joga muito bem futebol? Porque o brasileiro pega uma bola de meia numa rua de paralelepípedo e sai jogando em pequenos espaços, e ele tem que ter habilidade para sair desses espaços, driblar o paralelepípedo, pegar a bola de meia. Aqui as crianças americanas jogam num gramado maravilhoso, super cortado, com as melhores ferramentas, condições, as melhores bolas. E por que o brasileiro é melhor do que o americano? Porque desde criança ele é obrigado a sair dessa crise, entre aspas, de não ter os melhores recursos para ser bom naquilo. E eu vejo que dentro das empresas é a mesma coisa. Nós não temos os melhores recursos financeiros, não, mas nós temos as melhores pessoas, os melhores talentos humanos. Eu acho até que tem muitas coisas parecidas, assim, né? Muita gente fala que Estados Unidos é um país de primeiro mundo, mas também tem muitas coisas parecidas com as nossas. Assim. Tem dificuldade, tem bairros que é mais difícil você chegar, tem pobreza, tem a violência também é muito alta. Né? Então, assim, muitas coisas dá para a gente comparar, né?
Eu queria que você falasse um pouco mais assim de como as diferenças do empreendedorismo aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão da empresa de garagem é muito mais fácil abrir uma empresa, né, do que aqui no Brasil, apesar de aqui já está, isso já está melhorando, né? Já existem várias iniciativas, até aqui pelo governo do Estado de São Paulo, inclusive. Eu queria que você falasse dessas diferenças aí e das dificuldades aí para empresários brasileiros e americanos. Bom, o que eu vejo, né? Principalmente se a gente falar em relações trabalhistas aqui, diferentemente do Brasil, o que eu acho bom e ruim, tá? Eu não vou comparar e falando que um é melhor do que o outro, mas são duas realidades diferentes. E principalmente quando a gente fala em relação trabalhista, porque aqui, por exemplo, o colaborador, o funcionário, ele tem direitos, sim, mas não tem tantos direitos como tem no Brasil. Então, não existe, por exemplo, um aviso prévio, não existe, por exemplo, um fundo de garantia. Então, tem outras... Não que eu não goste ou goste disso, eu estou só dizendo que para o empreendedor que tem lá um negócio de garagem, quer expandir o seu negócio, ele começa a contratar, se começou a dar errado, ele começa a descontratar, ele manda embora. Então, aqui acaba sendo muito mais fácil essa relação pro empreendedor. Só que, é claro, os Estados Unidos chegou nesse modelo onde eles tinham, né, até então, antes da pandemia, praticamente um pleno emprego. Então, o colaborador sai de uma empresa, no dia seguinte ele já tem emprego na outra empresa. Então, não é um modelo que eu recomendo para o Brasil, mas essa é uma grande diferença. Já no Brasil, ao meu ver, tem mudado muito, principalmente em São Paulo. Quando eu abri minha empresa há 20 e tantos anos atrás, a minha primeira empresa, demorou alguns dias para eu ter o meu CNPJ, para eu começar a operar, para eu poder emitir nota fiscal e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos, em 2 horas, eu tenho a minha empresa pronta, a minha empresa já para operar. Então, de uma certa forma, essa agilidade que os Estados Unidos têm hoje, eu acho que a gente tem conquistado nos últimos anos aí no Brasil. E eu espero muito que nos próximos anos nós tenhamos mais agilidade no Brasil, e São Paulo é um grande exemplo disso nesses últimos anos, e que nós tenhamos, sim, talvez um pleno emprego em breve no Brasil, que nós possamos ter uma flexibilização maior nas relações trabalhistas. Para mim, são as duas realidades diferentes que acho que elas podem ser, na minha opinião, se unir essas duas realidades, americanas e brasileiras, seríamos a maior potência do mundo. Sem dúvida. E Alexandre, muita gente precisou migrar para o home office, né? Inclusive aqui na Assembleia Legislativa, as atividades parlamentares acontecem aí no ambiente virtual e as coisas têm, inclusive, caminhado muito bem. Muita gente até especula-se, né, na verdade, que muitas empresas, inclusive, vão permanecer no home office aí no pós-pandemia, porque a coisa caminhou muito bem. E várias empresas já decidiram que só vão sair do home office, empresas grandes, muitas empresas grandes, só vão sair do home office, Kate, em 2021. Ou seja, depois da vacina. Vamos ver se a gente vai ter uma vacina. E muitas falaram, saiu uma pesquisa semana passada que 65% das empresas vão continuar com ações que eles implementaram nessa pandemia. Então, com certeza, porque muita coisa deu muito certo, na verdade, né, Alexandre? Exatamente, porque eles viram que funciona, porque você reduz o custo. Eu vou dar um exemplo de um grande empresário brasileiro que eu conversei a semana passada. A empresa dele é de tecnologia, ele tem, se eu não me engano, 1.500 funcionários e todos estão em home office. E sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, Alexandre, muitas empresas estão deixando de pagar o vale transporte. A gente está pagando vale transporte, que agora a gente chama de vale internet. Eu falei, como assim, Arthur? O nome dele é Arthur. Bacana, eu gostei. Bom, as pessoas se deslocavam de casa até o trabalho pelo ônibus, pelo táxi, pelo Uber, pelo carro, pela gasolina. Agora elas se deslocam de casa até o trabalho pela internet. Então a gente gasta e investe o mesmo que a gente investia no vale transporte em vale internet. E aí ele falou para mim, você quer saber? Nós aumentamos em 20% a nossa produtividade e lucratividade no momento da pandemia. Sabe por quê? Falei, como assim? Nós entregamos a nossa planta, né, o nosso escritório físico, e nós estamos combinando encontros em pequenos grupos, não os 1.500, mas os times menores de 5, 10, 15 pessoas. Então, um dia, por exemplo, é o dia que a gente vai passar no Ibirapuera fazendo reunião. Aí, outro dia, a gente vai alugar uma casa no Airbnb na praia. Então, a gente vai passar lá 3 dias na praia. Então, eles começam a ter novas realidades que a produtividade das pessoas aumenta. E isso é uma realidade.
O home office já era experimentado antes da pandemia. Muitas empresas faziam isso, que executivos, líderes, passavam um dia da semana em casa e os outros dias no escritório. O que a pandemia fez foi acelerar o processo da aceitação do home office. A gente vê que 65% das empresas vão continuar com essa ideia pós-pandemia, mesmo depois da vacina. Eu já quero o meu Vale Internet. Então, ao invés de Vale Transporte, eu quero Vale Internet. Né? Acho uma boa, né? Gostei desse É uma boa. E a viagem também é bacana. Nisso, né? Eu acho que fazer uma reunião ali da praia seria interessante também, né, Luciano? Vamos mudar para a praia? Porque aquilo te inspira, né? O ambiente te inspira, né? A natureza. A gente está brincando, mas são ótimas. Nós estamos brincando aqui com essa história. Mas são iniciativas ótimas. Ótimas iniciativas, né? E olha que bacana, e ainda assim, ótimas iniciativas e com custo menor do que manter um escritório para 1.500 pessoas funcionando, né? Com toda a estrutura, aluguel e tudo mais. Então, assim, imagina só que uma vez por mês a equipe passa 2 dias, 3 dias na praia. No mês seguinte, 2, 3 dias na montanha. E aí, a cada mês, tem 2, 3 dias em algum lugar. E aí, de novo, o empreendedor poderia pensar assim, eu vou economizar e colocar no meu bolso o dinheiro do Vale Transporte. Mas espera lá, o nosso colaborador está tendo outros custos para fazer o trabalho em casa. Então, por que não melhorar a qualidade de vida do nosso colaborador e investindo o mesmo dinheiro que eu investia no Vale Transporte, no Vale Internet? Porque, se você pensar bem, é realmente a forma que o nosso colaborador está chegando no trabalho. E quanto melhor a internet, mais produtivo ele vai ser. Pois é, inclusive nós aqui da Rede Alesp, nós trabalhamos de casa, né? No começo da pandemia, eu chamei o pessoal da operadora, senti a necessidade de aumentar a velocidade lá de casa. E aí expliquei para eles, olha, eu trabalho com transmissão ao vivo, às vezes de casa e tal. E aí eles deram um super atendimento, né? Me ensinaram várias coisas, inclusive com o meu computador. Várias técnicas, né? Para facilitar o trabalho. E foi ótimo, foi maravilhoso. É um momento que a gente precisa buscar os recursos mesmo para realmente facilitar o nosso trabalho. Então, saber que de uma situação tão difícil, complicada que nós estamos vivendo, soluções tão criativas e rentáveis, né? Porque essa é uma palavra importante. Num momento como esse, é bastante todo mundo precisa importante. de rentabilidade para sobreviver, Exatamente, né? principalmente nesse momento de crise. A empresa não adianta parar. Então, e a gente começa a pensar assim, ao meu ver, eu trabalho com gestão de pessoas já há mais de 20 anos, e o negócio dos negócios são as pessoas. Então, não adianta nada uma empresa de tecnologia precisa de pessoas. É claro que precisa de uma boa internet, precisa de um bom computador, mas a empresa só vai para frente se tiver as melhores pessoas. Então, ainda assim, investir em gente é o melhor investimento para você ter mais lucratividade e fazer com que a sua empresa tenha sucesso. Pois esse investimento em pessoas, porque o profissional é satisfeito, se é um bom profissional, amanhã ele vai procurar um outro trabalho, uma outra questão, né? E aí a empresa acaba perdendo aquele talento. Reter os talentos, né? Segurar os talentos é algo também extremamente importante aí, dentro e fora da crise. Eu queria te fazer uma pergunta. Algumas empresas no Brasil estão fazendo processos seletivos via internet. Como é que está acontecendo a contratação aí nos Estados Unidos, né? Candidatos brasileiros podem ter chance em processos seletivos americanos, por exemplo? Pode. Aqui já era normal antes da pandemia, muitos processos seletivos começavam pela internet, né? Depois você até ia para uma entrevista presencial, dependendo do cargo e da posição, mas é muito normal hoje em dia as pessoas fazerem entrevistas via Zoom, por exemplo. Então, o que eu vejo para brasileiros aqui nos Estados Unidos? Tem muito trabalho? Antes da pandemia tinha muito mais do que agora. Agora tem muitos americanos também ainda desempregados, então o mercado de trabalho não está tão bom aqui como estava há 5, 6 meses atrás. Só que para o brasileiro mais difícil, claro, é a questão do visto, a questão da legalização em si do trabalho, da autorização de trabalho. Mas uma vez que você consegue uma autorização de trabalho, o mercado de trabalho aqui é um mercado super competitivo a ponto de você ter, se você quiser sair hoje de uma empresa, provavelmente em 1, 2 semanas, você já consegue emprego em alguma outra. Então, de novo, mesmo no momento da pandemia, aqui nos Estados Unidos acaba tendo uma flexibilidade maior do que o Brasil, então essa relação entre empregador
empregado acaba sendo mais flexível, então eu consigo sair de um lugar para o outro. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda confio e acredito muito no Brasil. Tanto é que os meus funcionários ficam no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu tenho uma empresa, mas eu cuido dessa empresa, gerencio essa empresa, tenho funcionários terceirizados, mas no Brasil é onde eu tenho os meus funcionários que são o coração da minha empresa. Então, eu particularmente tenho um carinho gigante pelo Brasil e confio. E sei que o Brasil não é o país do futuro. O Brasil é o país do presente. Basta a gente acreditar, nós, empreendedores brasileiros, acreditarmos que nós somos o motor dessa nação maravilhosa chamada Brasil. Eu vejo você numa atitude muito bacana, porque muita gente... Eu morei aí, morei nos Estados Unidos, morei em Nova York, já há muitos anos atrás, morei na Espanha também. Eu vejo muitos brasileiros saindo, Kate, do Brasil e incorporando muitas vezes o discurso que as pessoas lá de fora têm em relação a nós, de que o Brasil é um país pobre, de que não, a situação é subdesenvolvida, e não é. Nós somos uma potência, nós temos várias coisas bacanas, né? Riqueza, acho que caiu a ligação aí, não é isso? Eu estou ouvindo bem. Tá aí, tá bom. Muita gente... Por exemplo, vai para a Europa, aí lá, o Brasil é pobre. Não, o Brasil não é. Eu lembro que quando eu morei, você também morou na Espanha, né? Eu morei em Barcelona, você morou em Madrid. E aí eu não deixava falar mal do Brasil. Por quê? Eu lembro dos europeus se orgulhando de produzir a asa do avião. Né, de produzir um país produzia a asa do avião, outro produzia a cabine do avião. Nós aqui produzimos o avião inteiro, né? Falava assim para eles. É importante tirar um pouco esses mitos, né, da cabeça de quem está fora do Brasil, exatamente, porque às vezes existe uma visão um pouco distorcida, um pouco distante do que o Brasil já foi, quer dizer, e do que realmente o Brasil é, já né? se desenvolveu muito, quer dizer, as coisas mudaram muito para aquela visão antiga, né? Eu acho que cabe a nós, realmente. É bacana isso que você comenta Eu já vi isso aqui no Jornal da Rede Alesp, gente de fora falando, mas o Brasil é pobre. Não, peraí, né? O Brasil não é pobre. Né? O Brasil é, na minha opinião, é um dos países mais... Eu sou europeu também, eu tenho cidadania europeia e tive a oportunidade de trabalhar e de conviver com muitos amigos europeus. Eu acho que, assim, muitos que falam que o Brasil é pobre, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, não conhecem o Brasil de fato. Verdade, e até brasileiros. Exatamente, eu acho que é falta de conhecimento mesmo, Alexandre. Isso que você pontua é importante. Porque o Brasil é tão gigante, não só a questão da terra e sim, mas empresas das maiores do mundo estão no Brasil. Inclusive empresas americanas que vem no Brasil uma grande potência de mercado. Eu tenho amigos, não posso falar amigos porque eu não gosto muito de conviver com pessoas que pensam assim, mas eu vou dar um exemplo. Brasileiros que saíram do Brasil há 10 anos e falaram assim, eu nunca mais ponho o pé no Brasil. Eu não quero nem ouvir falar do Brasil, eu não vejo noticiários do Brasil. Eu tenho dó dessas pessoas, porque assim, eu tenho orgulho do Brasil. Eu viajo para o Brasil antes da pandemia, eu viajava uma vez por semana ou 2, 3 vezes por mês para dar palestras, para poder incentivar o brasileiro, para eles entenderem que nós sim somos um país maravilhoso. Não há no mundo nenhum país como o nosso, que não tem furacão, que não tem guerra, que não tem terremoto, que tem uma natureza maravilhosa. Fora a personalidade do brasileiro, né? A árvore sai. A personalidade do brasileiro, né, Alexandre? Um povo muito acolhedor, muito feliz. O brasileiro, ele tem uma autoestima baixa. Ele precisa viajar para fora para ele dar valor e ter orgulho do que ele tem aí no Brasil. É verdade. Então, inclusive, o empreendedor tem que ter orgulho daquilo que a gente tem, esse país maravilhoso que eu sinto falta. Eu trabalho aqui nos bastidores da Disney, então eu estou aqui, amo os Estados Unidos, amo. Vim para cá por qualidade de vida, eu tenho 2 filhos pequenos, sim, mas eu tenho aqui um trabalho junto com a Disney, por isso que eu moro em Orlando. Mas eu continuo acreditando e voltando para o Brasil todos os meses, porque é o país que eu nasci, é o país que eu mais amo no mundo, onde minha família mora, e nós brasileiros precisamos ter orgulho disso, ao meu ver. Tá certo. Só quem morou fora valoriza, não só quem morou fora, quem mora aqui dentro também valoriza muito, né? Eu queria agradecer o Alexandre Slivnik pelo depoimento aí, pelas dicas aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelas suas informações e parabéns aí pela atitude. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Vamos em frente, acreditando que eu tenho certeza absoluta. Nós sairemos mais fortes lá na frente. Obrigado mais uma vez. Obrigado Até a a você. próxima.